Primeiro a seguir diz assim: Então José não pôde mais se conter diante de todos os que estavam com ele e exclamou: Aleluia. Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E ele chorou copiosamente, e os egípcios o ouviram, também a casa do faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? Mas seus irmãos não lhe podiam responder, porque estavam confusos diante dele. Amém? Tome seu assento, glória a Deus. José é um sonho. E nesse sonho o Senhor mostra para ele que ele tinha uns feixes, e o seu feixe era maior do que o dos seus irmãos. E ele conta esse sonho para seus irmãos. E seus irmãos então começam a pensar: mas o que esse camarada está achando? Está achando que é melhor do que nós? Está achando que é maior do que nós? Mas o Senhor então revela outro sonho para ele. E nesse outro sonho, o Senhor mostra para ele 12 planetas, 12 estrelas. E a estrela de José era maior e reinava sobre os outros. E ele novamente vem e conta a seus irmãos esse sonho. Aí os seus irmãos não aguentaram, tomados pelo ódio, tomados para a inveja, tomaram a decisão de matar José, de fazer alguma coisa com ele. Porque a palavra do Senhor nos diz que Israel tinha José como seu filho preferido, porque ele era filho da sua velhice. E ele deixava isso bem claro quando ele fizera uma túnica para ele, bem colorida, bem grande, demonstrando, falando: esse é o meu favorito, eu gosto mais desse. E o erro de um pai, o erro de uma mãe é sempre colocar um filho como favorito, porque aí os irmãos não vão aceitar, os outros irmãos não vão gostar dessa história, mas nem um pouco. E eu imagino quando José chegava perto dos seus irmãos, assim como eu sou o caçula e sofri demais, eu imagino José sofrendo na mão dos seus irmãos, falar: já vem um queridinho do papai, lá vem um filhinho do papai. E a palavra do Senhor diz que Israel manda José ir de encontro aos seus irmãos, e quando ele vai, a palavra do Senhor diz que eles observam ele vindo de longe e diz: olha lá vem o sonhador. E tomados pelo ódio, tomados pela inveja, eles começam a planejar, eles começam a arquitetar um plano de que eles então tomariam a decisão de matar José. E naquele dia, então, um dos seus irmãos os convence a não matar, mas jogá-lo em um poço, jogá-los em uma cisterna. E a cisterna estava vazia. E eles então estavam indo embora quando de repente avistam a caravana dos ismaelitas que estavam descendo para o Egito. E eles então tomaram a decisão de vender o seu irmão como escravo. Eles vendem o seu irmão, vendem José, pegam a sua túnica e a mancham com o sangue de um animal e levam até o pai. E quando eles chegam lá, eles dizem: seu filho José morreu. E o seu pai chorou muito, porque ele tinha com muito apreço aquele rapaz. Mas a história de José estava apenas iniciando, e a palavra do Senhor vai dizer que ao chegar no Egito, aquele garoto, apenas jovem, ele começa a decifrar sonhos, ele começa a ter visões que o Senhor revela para ele. E ali ele então começa a conquistar um lugar de destaque, ele começa a almejar um lugar de destaque. E ele então começa a trabalhar para Potifar. E a palavra do Senhor vai dizer que a mulher de Potifar se interessou por aquele homem, formoso, forte, ainda jovem. Mas ele tentou fugir dela. E ela disse: ou tu fica comigo, ou te jogo na cela, te jogo na prisão. E ele, como servo de Deus, correu, e o seu destino foi a prisão.
lá na prisão, o Senhor colocou ele como o governador daquele lugar. E o Senhor começou a usá-lo naquele lugar. Então, um dos prisioneiros teve um sonho. E José conseguiu decifrar o sonho daquele homem. E Deus deu a revelação para aquele homem do sonho. E José disse para aquele homem: quando estiver lá com o faraó, lembre-se de mim. E aquele homem não conseguiu, não se lembrou, não falou, nem comentou de José para ele. Mas aprove Deus que ele pudesse então decifrar o sonho de José, de Faraó. E através disso ele conseguiu sair daquele lugar, ele conseguiu sair da cadeia, até vir a se tornar governador do Egito. Se tornando governador, o Senhor revela para ele outro sonho. E o Senhor mostra para ele que nesse sonho haverá uma grande seca e que ele precisava começar a guardar os mantimentos, guardar os cereais e acumular. E que no período da seca, somente o Egito iria ter mantimentos para toda a população. E nós chegamos em Gênesis capítulo 45. Devido à grande seca, devido à grande fome, os seus irmãos têm que descer até o Egito para buscar o que comer. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele lugar algo iria acontecer. O versículo que nós lemos, José está na sua sala e ele então começa a chorar copiosamente, porque ele vê os seus irmãos e reconhece os seus irmãos. Mas nós lendo um pouco adiante, nós vamos ver que os seus irmãos não o reconheceram. E agora aqui eu vou começar a ministrar a minha mensagem desta noite. Naquele dia, se fosse um de nós e tivesse visto nossos irmãos perante tudo que eles fizeram contra nós, mas eles iam sair dali, mas ia morrer de fome, pastor, porque eu não ia dar comida para eles nunca na minha vida. Não, vocês não, o que vocês fizeram comigo não tem perdão. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar e vai dizer que José se despiu da sua pose de governador e fez algo que talvez nós não fazemos e talvez nós não faríamos. Ele se humilhou perante os seus irmãos e ele liberou perdão. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia ele liberou perdão porque ele carregava um fardo de muitos anos nas suas costas, de que ele precisava se ver livre. Talvez na sua mente, talvez na sua cabeça, ele jamais iria ver novamente os seus irmãos, porque naquele dia que os seus irmãos o vendeu, ele foi embora para uma terra distante, e talvez ele pensou: nunca mais eu os verei novamente. Mas o Senhor é tremendo, e o Senhor arquitetou todo aquele plano. O Senhor derramou sobre aquele lugar uma grande seca, uma grande fome, para que os seus irmãos pudessem necessitar dele. E somente ele tinha solução para a fome naquele lugar. Meus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que o choro dele foi tão grande, mas tão grande, que chegou até a sala de Faraó. E ele, olhando para os seus irmãos, de frente para eles, ele diz: ainda vive o meu pai. José, naquele momento, naquele instante, ele não queria nada mais do que ter um contato com a sua família novamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, ele precisava liberar perdão. Amém, Jesus. Lendo um livro intitulado A Isca de Satanás, o autor do livro, chamado John Bevere, vai nos dizer
que nós estamos enganados, porque quando nós colocamos o nome isca de Satanás, nós pensamos que é talvez para o homem casado uma mulher, talvez uma droga ou algo. Não. Ele vai dizer que a maior isca de Satanás é a ofensa. E a ofensa, pastor, paira dentro das igrejas. Quantas vezes você já não viu um irmão ofendido que emburrou para o outro? Fala, não, aquele irmão falou algo que eu não gostei. Aquele irmão fez algo que não me agradou. Aí ele fica de bico, fica emburradinho. E a palavra do Senhor vai dizer que este irmão, para seguir em frente, ele vai necessitar liberar perdão. Mas você vai imaginar, mas espera aí, foi ele que me ofendeu, ele que fez algo para mim, ele falou algo que me ofendeu, eu tenho que pedir perdão? José precisava pedir perdão. Aleluia, Deus. José não podia seguir em frente sem pedir perdão, sem liberar perdão para os seus irmãos. Porque a ofensa, ela nos destrói, ela nos amarga, ela nos prende, e nós não conseguimos nos libertar, porque a ofensa nos torna escravos. E toda vez que nós avistarmos aquele irmão que nos ofendeu, que falou algo que nos chateou, nós vamos lembrar da ofensa. Está chegando o final do ano, aí vem o culto da virada. Nós fazemos promessas e promessas, mas quando chega o culto depois, nós não podemos sentar nessa cadeira da frente, porque lá está o irmão que a gente não gosta. Se nós não liberarmos perdão, nós nunca seremos livres. Louvado a Deus. Eu cresci num lar em que eu não tive um contato direto com meu pai, e eu cresci somente eu, minha mãe e meu irmão, e algumas vezes, não muitas, eu via meu pai. E quando eu fiquei mais velho, quando eu envelheci, eu comecei a compreender que eu precisava ter um contato com meu pai, eu precisava ter um contato direto com meu pai. E então, no decorrer dessa caminhada, meu pai adoeceu. E eu e a minha família, eu consegui constituir a minha família. E eu mais a minha esposa, então a gente teve um filho que a gente sempre esperava. Em 6 anos de casamento a gente vinha tentando e não conseguia. Mas o Senhor então nos presenteou com um filho. Mas quando meu filho nasceu, pastor, o meu pai estava internado devido à sua doença e ele ainda não tinha visto o meu filho. Mas eu cresci com um rancor, com um ódio do meu pai por ele não ser presente. Porque toda criança quer um pai. Porque toda criança quer ir para a escola, nas reuniões de pais e mestres, de pais e professores, quer ter um pai lá. E eu não tinha. No dia dos pais eu tinha que homenagear a minha mãe, porque o meu pai não estava lá para me homenagear. E eu cresci com esse rancor, eu cresci com esse ódio, com essa amargura no meu peito. Quando meu filho fez 15 dias de nascido, o meu pai teve alta do hospital. Eu fui até a casa dele, levei meu filho para ele conhecer. E a única foto que eu tenho, a única foto que meu filho tem do seu avô é essa, que foi nesse dia que eu tirei o meu filho recém-nascido no colo de meu pai. Isso foi numa quinta-feira. Mas o que eu quero dizer para vocês é que naquele dia o Senhor falou para mim: libera perdão. O Senhor bradava no meu coração: libera perdão. Abraça Ele, fala para Ele que você ama, fala para Ele que você perdoa. Mas aí eu não desci do meu orgulho.
E eu saí de lá naquele dia e não fiz o que o Senhor me mandou fazer. No domingo, chegou a mensagem para mim: seu pai faleceu. Eu tive a oportunidade de fazer o que o Senhor me mandou fazer, eu não fiz, e depois ficou tarde demais. Agora é tarde demais. Eu quero dizer para você nessa noite: se você tem a oportunidade de fazer algo que o Senhor está te mandando fazer, faça. Não espere para o outro dia, porque o outro dia pode não chegar. É verdade. Tiago capítulo 4, versículo 14 vai dizer: o que é a sua vida, senão como a neblina, que vem e logo se dissipa, que vem e logo se vai. A nossa vida é passageira, meus irmãos. E se José tivesse esperado um pouco mais, talvez ele não pudesse liberar perdão, e talvez ele não pudesse viver em paz. Aí você me pergunta, irmão: você vive em paz hoje, presbítero? Não, porque eu deveria liberar perdão, eu deveria fazer o que o Senhor me mandou fazer e eu não fiz. E eu te conto esse testemunho porque eu carrego comigo esse sentimento de que eu podia ter feito o que o Senhor me mandou fazer. Se nós não começarmos a entender que nós precisamos sabermos viver em unidade, nós não vamos conseguir alcançar o céu. Porque nós pregamos o amor, nós pregamos o Cristo, mas nós não vivemos o amor e nós não vivemos o Cristo. Fazer o que o pastor contou aqui, de chegar até um morador de rua e oferecer um abrigo para ele, oferecer comida, oferecer... Meus irmãos, se nós todos fizéssemos isso, talvez não tivesse tanta gente nas ruas. Mas nós temos que aprender a liberar de nós esse orgulho e liberar de nós tudo aquilo que nos prende. E só o amor de Jesus Cristo, só o amor de Deus vai conseguir fazer isso. Se coloque de pé.